Senhores, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui mais uma live no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos para a gente poder falar sobre esse empate amargo, sobre esse empate frustrante, mas que sem dúvida alguma o ponto é bem melhor do que o desempenho. O resultado hoje foi bem melhor do que a atuação do Vasco. E quando a gente olha para o Campeonato Brasileiro, pontuar fora de casa e ganhar em casa é a fórmula mágica, na minha opinião, principalmente para um Vasco que está buscando ainda a regularidade, está buscando pontuar cada vez mais para estar na primeira parte da tabela. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai pontuar aqui os diversos erros, não só de postura, mas técnicos, táticos, e mais uma vez o Vasco que faz o gol, que joga bem durante um certo tempo da partida, e joga muito bem até. O Vasco fez ótimos primeiros 20 minutos e depois para de jogar, não faz absolutamente nada. A gente, obviamente, vai trazer também a questão dos desfalques, que fazem muita falta, mas hoje o sentimento é de frustração com a cabeça quente e é de tranquilidade com a cabeça mais fria, porque foi um ponto conquistado fora de casa. A gente vai falar muito sobre isso. Assim, de cabeça quente, eu acho que o resultado é muito frustrante. De cabeça quente, o Vasco perdeu 2 pontos. Essa é a sensação do torcedor. Principalmente porque o Vasco vinha de uma data FIFA, o Vasco vinha de um longo descanso com essa data FIFA, teve tempo também para poder treinar, trabalhar esse time, um tempo que o Renato não tinha tido antes dele chegar, mas ao mesmo tempo é um ponto muito importante. Então, quando você respira, para e pensa, o Coritiba, ele até seria um adversário acessível para você buscar 3 pontos no Couto Pereira. O enredo do jogo, ele também se desenhou, principalmente no primeiro tempo, para conseguir fazer. E olha só, essa câmera mexe sozinha, cara. Às vezes, quando eu faço algumas movimentações. Eu não sabia disso. Ah, que maneiro isso. Que legal, né? Espera aí, só um minuto. A gente olha para o que o Vasco fez no primeiro tempo, se desenhou no sentido de, cara, o Vasco pode vencer essa partida. O Vasco pode conseguir os 3 pontos, mesmo com os desfalques. Claro que a gente tem que levar em consideração que o Cuiabano teve um desconforto aí muscular, teve a questão da região do glúteo, e aí essa questão da região do glúteo acabou deixando o Cuiabano fora. O Cuiabano é um jogador que ele é muito forte fisicamente, ele é jovem, mas essas questões musculares não são novidades na vida do Cuiabano. No Botafogo, ele sofria também com algumas questões de lesões, principalmente musculares, e eu espero que ele consiga no Vasco ter mais regularidade, porque ele faz muita falta. É um jogador completamente decisivo para o Vasco, não só ofensivamente, como também defensivamente. Eu nem acho que o Lucas Piton tenha feito um jogo ruim hoje. Eu sei que a galera pega muito no pé dele, mas a gente viu o Lucas Ronier cair muito por aquele lado, e aí eu vejo muito mais mérito do Lucas Ronier, que é um jogador espetacular do Coritiba. Eu acho que o Lucas Ronier vai ficar muito pouco tempo no Coritiba, porque ele tem muita qualidade, ele infernizou a defesa do Vasco. Qualquer jogador que fosse marcar o Lucas Ronier estava tendo dificuldades, e principalmente, né, é necessário a gente falar da queda de rendimento do Nuno. E eu vejo que o Renato Gaúcho está tentando dar oportunidade para ele. Eu vejo que o Renato Gaúcho está tentando cada vez dar mais confiança. E se em alguns momentos a gente analisou aqui que o Nuno poderia jogar melhor do lado esquerdo, que foi justamente a melhor fase dele com a camisa do Vasco, ele estava jogando do lado direito e aí a gente sempre colocava panos quentes. Porra, ele está jogando do lado direito, não é a posição dele. Hoje o Nuno jogou pelo lado esquerdo e o Nuno fez uma partida muito abaixo do que se espera dele. Principalmente na questão com bola. Mas na questão sem a bola, também foi um jogo muito ruim. Isso fez com que o Lucas Piton ficasse sobrecarregado por aquele lado, principalmente, como eu falei aqui, do jogador do Coritiba, o Lucas Ronier, que quase meteu um golaço e o Léo Jardim fez uma baita defesa. Mas se você for olhar o jogo de forma geral, eu vi que o Vasco, na minha opinião, ele fez uma partida com 20 minutos ali, muito boa, cara. Muito boa mesmo. Só que isso é um roteiro que tem acontecido e que aconteceu no jogo contra o Grêmio. Foi a mesma coisa. Primeiros 20, 30 minutos, o Vasco jogou muito contra o Grêmio, fez 2 gols, tocando bola, criando oportunidade. O Vasco teve uma chance com o Marino Rinestrosa, inclusive dos jogos que ele tinha feito, ele teve uma oportunidade hoje como titular. E nessa oportunidade hoje como titular, eu acho que eu vou dar uma nota 6 para ele, uma nota razoável para ele. Ele pelo menos tentou, ele está se adaptando e ele quase fez um gol.
na finalização que parou na trave. Falta entrosamento, falta um pouco de melhora na escolha das decisões também para poder tomar no terço final das jogadas, mas eu vejo que o Marino pelo menos evoluiu em relação ao que ele vinha jogando com a camisa do Vasco. Teve uma bola com o Lucas Piton também pela direita que ele conseguiu bater, e aí o goleiro do Coritiba fez a defesa. O Vasco estava tendo volume, o Vasco estava jogando mais do que o Coritiba no primeiro tempo, e eu vou trazer aqui uma mudança que eu não sei se muita gente reparou, mas que para mim ficou muito clara, que é uma mudança no jogo sem bola do Vasco. Quando o Renato chegou, e principalmente contra equipes mais fortes como Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Fluminense, o Vasco marcava no 4-1-4-1. Como é que era, Pedrosa? 4 na linha de defesa, ou seja, lateral esquerdo, 2 zagueiros, lateral direito. E aí ele colocava o Hugo como primeiro volante aqui à frente da zaga, para ele poder preencher esse espaço entre linhas, que é justamente onde o Hugo estava jogando como primeiro volante. Thiago Mendes e Tietê na segunda linha e os pontas na segunda linha também. Ele deixava o David sozinho lá na frente nesse 4-1-4-1. Hoje não. Eu não sei se por conta da análise do jogo do Coritiba, o Seabra é muito bom treinador também, ele é um cara que perdeu o principal jogador dele, que é o Breno Lopes, para a partida de hoje, nesse time do Coritiba, e aí isso pode ter mudado um pouquinho, mas na análise que eu acredito que o Renato tenha feito, ele mudou também o sem bola do Vasco. Hoje o Vasco marcou no 4-4-2. Ele colocou o Hugo junto com o Tietê e colocou também lá na frente o Thiago Mendes para jogar como se fosse um segundo atacante. Esse segundo atacante, gente, vai ficar mexendo e depois eu ajeito direitinho. Eu até acho maneiro. Vai ficar mexendo aí enquanto eu falo e vida que segue. Esse segundo atacante, ele foi o Thiago Mendes. E não é que ele estava jogando de segundo atacante, mas ele estava se posicionando sem a bola ao lado do David, nessa primeira linha, nessa posição como um atacante com o David. Ele colocava o Tietê e o Hugo e as pontas com o Marino e com o Nuno. Com essa compactação no 4-4-2, que é uma formação sem bola que muitos e muitos times utilizam dentro do futebol, o Vasco teve condições melhores também de pressionar. E eu acho que quando o Vasco subia essas duas linhas de forma bem compactada, estava gerando vários erros do Coritiba. Os primeiros 20, 25 minutos do jogo, a gente viu muitos erros do Vasco da Gama que eram gerados pelo Vasco em relação ao Coritiba. Muitos erros do Coritiba gerados pelo Vasco da Gama, com essa subida de pressão e com essa mudança de marcação. Isso fez com que o Vasco ficasse mais próximo do gol. Fez o gol. Jogada trabalhada, toda hora o Paulo Henrique subia pela direita para poder apoiar, e numa dessas subidas ele conseguiu dar a bola para o Tietê, e aí o Tietê, cara, é um cara que eu venho destacando já tem um tempo, inclusive, que ele tem crescido. Não é a primeira live que eu tenho falado isso, não é a segunda live, acho que é a terceira ou quarta live que eu falo do Tietê com a bola. O Tietê melhorou com a bola. O Tietê se tornou um meia-direita que consegue fazer a transição muitas vezes como volante, mas ele tem jogado melhor com o Renato. E essa melhora é muito nítida. Eu já falei para vocês 1000 vezes que, para mim, o maior problema do Tietê é justamente o fato de, sem bola. Sem bola ele não funciona. E um outro problema do Tietê é que, para ser um meia, ele precisa ser um cara mais agressivo. Ele precisa ser um cara que bate mais em gol. Ou melhor, que acerte mais. Porque chutar em gol, o Tietê sempre chutou. O problema é que parece que com a esquerda ele chuta melhor do que com a direita. O Tietê tem muita facilidade com as duas pernas. E nessa tacada aí de sinuca, praticamente, com uma chapada, ele consegue acertar o gol ali do goleiro do Coritiba. E 1-0 Vasco naquele momento. Eu vinha falando, eu acho que o Tietê melhorou. E o gol dele coroa a subida de produção do que ele vinha fazendo com o Renato. Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro, para mim, ele foi muito emblemático. Porque, para mim, o Tietê ele joga bem contra o Cruzeiro. E depois ele vem evoluindo e ele consegue fazer o gol. Eu já citei para vocês em diversos momentos que hoje o Thiago Mendes e também o Tietê, eles não jogam como volante. Eles jogam como meia-direita e meia-esquerda. Esse, de fato, é o posicionamento deles. Então, quando a gente vê o Vasco um pouco mais ofensivo e conseguindo crescer nesse sentido, tem muito a ver com esses dois jogadores. Faz o gol. E aí vem o problema. Vem o problema porque contra o Grêmio foi a mesma coisa. O Vasco parou de jogar. E aí, quando a gente vê isso, gente, o Campeonato Brasileiro ele tem uma característica que é a seguinte.
Controlar o jogo os 90 minutos, pouquíssimos times vão fazer. Pouquíssimos times vão fazer. É o que o Flamengo fez no ano passado, é o que nem o Palmeiras, que é o líder do campeonato, que é um time extremamente qualificado, com investimento altíssimo, consegue controlar o jogo o tempo inteiro. Mas há uma grande diferença entre ter fases no jogo, há uma grande diferença entre você perder o controle do jogo e você entender que talvez o time adversário estava num momento melhor. E o fato é, o Vasco não só perdeu o controle do jogo, mas ele perdeu o controle do jogo de uma maneira que o Curitiba não forçou tanto para tirar o controle do Vasco. A única coisa que o Curitiba fez no primeiro tempo foi subiu as linhas. Quando o Curitiba subiu as linhas, a gente não viu o Vasco ter a válvula de escape necessária para utilizar esse time em contra-ataque, em transição. Nas poucas vezes que aconteceu, a gente não teve o Nuno dando sequência na jogada, o David hoje também não fez uma grande partida, o Marino tentava, mas errava muito em alguns momentos, e a gente teve um problema muito grande de tomou o gol, o time parou de jogar. Volta para o segundo tempo, e eu, na minha cabeça, imagino que vocês também, por ter acompanhado essa equipe do Renato, porra, Renato deve ter dado um esporro nessa equipe, Renato deve ter conversado com essa equipe para poder melhorar no segundo tempo, que é uma coisa que aconteceu em vários jogos, principalmente contra Palmeiras, contra o Cruzeiro também e contra o Fluminense. Galera, a má notícia é que piorou. Piorou. Assim, e piorou de uma maneira que eu definitivamente não imaginava que fosse acontecer. Não imaginava que fosse acontecer. Quando eu olho para o que aconteceu com o Vasco no segundo tempo, me incomoda muito, porque vai além das trocas, vai além das mexidas, vai além das substituições. Foi a postura. E a postura é uma postura que... Porra, não é possível. Agora subiu muito. Será que eu não consigo travar aí? E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre esse empate do Vasco da Gama contra a equipe do Coritiba no estádio Couto Pereira. O Vasco da Gama fez ali um primeiro tempo muito bom, controlando as ações da partida, e ali foi coroado com o gol do Tietê. Porém, depois do gol, o Vasco realmente teve uma péssima atuação. O Pedrosa até detonou ali a postura dos jogadores, porque foi só fazer o gol que o Vasco parou. E não pode ser assim, tem que ser aquela regularidade, tem que manter aquele time do Vasco que, por exemplo, tomava um gol, logo acordava para a vida, logo entendia que a situação ali era para virar e tentava, até que vinha o resultado. O Vasco não pode desistir do jogo, não pode achar que o Coritiba é uma equipe que não vai fazer o gol, porque, cara, foi isso que aconteceu. Uma bola virada para o lado direito da defesa do Vasco, lado esquerdo ofensivo, o jogador acabou lançando a bola na área e, cara, o Saldívia acabou cabeceando ali meio embananado, gol do Coritiba no finalzinho, e o Vasco perde 2 pontos de bobeira. A verdade é que o Coritiba vinha bem na competição, né? O Coritiba continua na frente do Vasco na classificação do Brasileiro, mas mesmo assim o Vasco deu mole, porque poderia facilmente, não vou dizer facilmente, mas poderia ter saído com pontos mais importantes, né? Pontos positivos, como por exemplo a vitória. O empate é ruim de tudo? Lógico que não, mas o Vasco teve a chance e o resultado na palma da sua mão. E mesmo assim, deu mole, mas o Vasco com o Renato Gaúcho é um time totalmente diferente daquilo que era com o Fernando Diniz. Quer dizer que o Vasco simplesmente parou de jogar? Obviamente que não. Tem que ter paciência. Foi um jogo ali que o Vasco vacilou, deu mole o sistema defensivo, mas que sirva de aprendizado, porque o Vasco da Gama volta a campo contra o Botafogo pelo Brasileirão e precisa vencer o Clássico em São Januário. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione a notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis!